Eu quero pensar hoje, juntamente com os irmãos, um texto não muito longo, no Evangelho de João, e eu quero refletir com os irmãos sempre na perspectiva e na lógica de nós irmos um pouco na contramão daquilo que tem se divulgado ultimamente. Hoje se fala muito de uma questão chamada de empoderamento, né? Você precisa ser empoderada, você precisa ser empoderado daquilo que talvez fizeram com você, e você, porque você é branco, ou porque você é preto, porque você é pobre, você viveu à margem da sociedade, e você agora precisa se empoderar dos seus direitos, e entre outras coisas. Na verdade, nós temos esse fator de uma série de outras coisas, para que nós não nos sentamos inferiorizados. Isso é importante. Mas, biblicamente falando, nós não vemos Jesus tão preocupado com isso. Parece que Jesus, de certa forma, está olhando para nós e dizendo que nós precisamos, na maioria das vezes, deixar aquilo que nós temos sido enchidos, ou estamos no sentido superior, a fim de que nós venhamos diminuir, e não de ser superior aos outros. Porque, na maioria das vezes, essa ideologia de empoderamento, ela mais pressupõe só uma inversão. Então, aquele que era o marginalizado, ele toma o poder daquele que está no centro da sociedade e marginaliza o outro, porque é só uma troca de poder, não é uma destituição de poder. A gente simplesmente tira quem está no poder e pega o pobre e põe no poder, que vai fazer a mesma coisa, e haja vista aí a nossa experiência, né, no governo do Brasil, a gente sabe que essa foi só uma inversão na realidade. E o que eu quero hoje tentar refletir com os irmãos é exatamente esse fator de que, quando nós não estamos empoderados do nosso eu, ou da nossa capacidade, ou de tudo aquilo que nós temos, como habilidades que adquirimos ao longo da vida, nós temos a tendência de prestar serviço ao outro. Quando nós nos sentimos inferiores, nós somos capazes de prestar serviço. Mas quando nós nos sentimos superiores, nós somos incapazes de prestar serviço. Incapazes de servir o outro, porque nós já mensuramos e dizemos assim: olha, ele é menor do que eu, logo ele tem que me servir. Então, isso é uma lógica comum nossa. E eu quero dizer nossa evangélica, do modo geral, porque os títulos da igreja fazem isso também. As pessoas pensam que outrora era diácono e se tornou presbítero, agora ela não faz mais a função do presbítero, do diácono. Agora ele é diácono, pastor, e não é mais presbítero, então ele não pode fazer mais a função de serviço do diácono. Quando, na verdade, nós só temos aqui uma distribuição de funções, e não uma hierarquia de quem é maior do que o outro, e não pode ser servido por quem é menor, e entre outras coisas. Então, para cooperar com isso que eu estou dizendo, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, alguns versículos, e vamos refletir sobre o lava-pés. É um texto que eu acho muito importante para a vida cristã, e diz assim: ora, o verso 1 do capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos.
Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e sentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que o que enviou. Amém, meus irmãos? O texto muito maravilhoso e rico, e eu acredito que muito frutífero para os nossos dias, porque diante do nosso contexto de mesa, nós temos uma realidade totalmente diferente do texto. Mesmo que nós estamos diante de um relato de ambiente de ceia, daquilo que os irmãos estão compartilhando, esse relato não fala da ceia propriamente dito. Esse relato tem como base ou como centro o lava-pés, que é a ocasião em que Jesus desfaz das suas roupas ou dispõe delas e pega uma toalha. E diante de tudo isso, a gente consegue perceber de uma forma clara no texto que Jesus sabia o momento de fazer as coisas dentro desse evangelho de João. Você vai perceber desde o começo Jesus dizendo assim: olha, ainda não é chegada a minha hora. Agora Jesus está só fazendo sinais, Jesus está curando, Jesus está fazendo milagres, Jesus está fazendo maravilhas, mas a partir do 13, ele diz: olha, é chegada a hora. Jesus já sabia que o momento da crucificação estava próximo. Então o Senhor Jesus faz basicamente aquilo que as pessoas, quando estão vendo que vão morrer, fazem. Chama os parentes e vamos aqui conversar o que vai ficar para quem e como é que a gente vai tratar. Basicamente, um relato de despedida. Começa no capítulo 13 e vai até o 17. Jesus começa a conversar com eles como é que eles precisam se comportar a partir da sua partida. Quando Jesus for subir, olha, a partir de então, vocês vão ter que ter essa relação aqui uns com os outros. Então, Jesus começa a dizer, e o que é mais interessante é que ele diz assim: olha, Senhor Jesus, ele fez isso aos seus amados, e parece que Jesus aqui já tem uma intimidade, uma proximidade muito próxima desses irmãos, está muito junto deles, e ele está dizendo assim: olha, ele amou os seus, e amou-os até o fim, já estava próximo. Alguns vão dizer que essa data dessa ceia, ela era anterior à sua morte, ele morreria no dia seguinte. E aqui Jesus chama eles, mas na contrapartida você vai ver a oposição no texto de Satanás colocando no coração de Judas que deveria o trair. E é muito estranho nesse texto, porque parece que a gente sempre entende, do modo geral, Satanás agindo sempre contra a vontade de Deus. Então era para Satanás fazer o contrário, tirar Jesus da cruz, e não deixar Jesus ir para a cruz. Parece que ele deveria, se a vontade de Deus era que Jesus fosse crucificado, vamos tirar o diabo, tirar Jesus da cruz, e vamos dar para Jesus outra coisa. E dentro dessa relação, parece que ele está encaminhando para fazer a vontade de Deus. Coloca no coração de um que o traísse, porque a profecia já estava dizendo isso. E o coração de Judas agora, ele é cheio. Cheio de quê? Cheio de vontade de trair Jesus e de obter lucro com isso. Então, a gente vê nas pessoas a possibilidade de ter um lucro, e dentro dessa ocasião, nós estamos na mesa, ceando, sentado, num ambiente de comunhão, num ambiente de partilha, porque ninguém leva para a sua casa uma pessoa que você não tem relação. Se você senta à mesa com alguém, é para compartilhar algo. E a gente sempre senta compartilhando algo, quer seja alegria, tristeza, e sempre a gente senta partilhando algo que a gente gosta. Uma comida que a gente gosta, algo que está relacionado com a gente. Lá em casa a gente faz muito isso, eu e minha cunhada, a gente faz pão para comer. Aprendi muito com ela, e a gente senta e come aquilo que a gente gosta, faz as misturas que a gente gosta, e a gente compartilha isso no nosso relacionamento. Ali a gente faz o quê? Fala das nossas alegrias, fala das nossas tristezas, chora juntos, se alegra junto, ou não é diferente? Aqui o contexto é o mesmo, só que sempre tem contexto de que nós temos pessoas queridas. E aí tudo isso também está de acordo com o nosso ambiente social ou o nosso nível social. Dificilmente pobres irão comer na casa do rico, a não ser que sejam cristãos. E aí entendam que nós todos somos iguais.
mas temos um vínculo. E nesse vínculo em que o Jesus está com os seus discípulos, provavelmente aqui nós estamos lidando com as pessoas simples, iletrados, não conheciam muita coisa, o máximo que eles sabiam era pescar. O Judas, que provavelmente era o mais espertinho, que sabia mexer com dinheiro, tesoureiro. Então ele estava diante dessa situação, mas parece que o Judas já tem uma intenção diferente. Parece que o Judas já quer trair Jesus. E ele está dizendo isso no começo da ceia. Alguns vão mudar a lógica do texto, porque o natural dessa época era se banhar, se lavar, para sentar à mesa. Então você se higieniza, lava os pés, lava as mãos e senta para almoçar, ou para jantar, ou para cear, entre outras coisas. Mas aqui está diferente, porque a ceia está acontecendo. E no meio da ceia, Jesus se levanta. Peraí, está fora da lógica. Jesus se levanta para lavar os pés agora, mas ele não já tinha que ter lavado? Será que os pés estavam sujos, ou será que Jesus veio só fazer um gesto para que eles entendam, a partir do gesto, qual é a forma certa de se viver o cristianismo? Então, ele chama, e nessa ocasião eu acho que é uma das partes mais maravilhosas, porque ele vai dizer assim: levantou-se Jesus na ceia, e se despiu da sua capa, e tomou a sua toalha. E isso aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito importante aqui. Jesus agora se desfaz, né, da sua capa, alguns vão dizer de mestre, e põe um pano de serviçal. Tá bem claro o texto que a Priscila já citou. Aquele que vem fazer o que? Se esvaziar. Dotado de toda a divindade, ele se esvazia, e a partir do esvaziamento é que a gente vai entender o cristianismo. Porque a gente, para servir, precisa se esvaziar. Você não serve ninguém, que eu já disse, sem que você se iguale ou se inferiorize a ele. Entendendo que ele é alguém digno de receber o seu serviço. Então você tem que se despir de algo. A partir do momento que você entende que isso é a ação de Jesus, ou isso é a ação cristã comunitária, para servir os outros, você precisa se despir da sua autoridade, que seja essa, da sua capacidade de ser mestre, ou da sua capacidade social, do seu extrato social elevado. Você precisa se despir e pôr um traje de servo. É aqui que está a questão do serviço à mesa. Porque a mesa ficou de lado, e agora, diante do ambiente de mesa, nós estamos falando de humilhação. Nós estamos falando de esvaziamento. Nós estamos falando da capacidade de Jesus de dizer assim: eu posso ser servo. E eu preciso lembrar o que o Lucas vai dizer, que Jesus disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. E é contraditório nós, como cristãos, entendermos que temos que ser servido. Se aquele que é o nosso Senhor veio para ser servido, para servir, e não para ser servido. Então, esse empoderamento social invade a igreja e faz com que a gente entre aqui com os mesmos preconceitos, com as mesmas dimensões. Não, porque eu sou isso, porque, irmão, Deus lhe abençoe, louvado seja Deus pela sua vida, mas seja cristão, seja servo, sirva em nome de Jesus. Porque parece que a comunhão à mesa com Cristo depende de um esvaziamento, depende de uma relação de humildade. Porque se ele que é Deus, quis ser homem, por que os homens querem ser como Deus? Está inverso o caminho, está contrário. O que eu preciso olhar diante da mesa que estamos aqui é que o nosso Deus, Senhor do universo, foi capaz de se tornar homem por mim e por você, de se humilhar e ser como um servo lavando os pés dos discípulos. E por que eu digo que quero ser como Cristo e quero o inverso? Só ser glorificado. Então, meus irmãos, parece que a lógica do cristianismo, ela invade dimensões extrabíblicas, que não estão dentro dos textos em que nós aprendemos, e que, por uma forma muito clara, e não precisa ser teólogo para chegar a essas conclusões, inverte as nossas situações.
Então, eu olho para essa situação e eu entendo que Jesus não está querendo que você coloque uma bacia aqui e lave meu pé. Jesus não está querendo que eu traga um balde de lá de trás e vá lavar os pés de todos os irmãos. Jesus está querendo que eu entenda a partir desse gesto, desse ato, que se personifica uma humilhação para o corpo. Então, a partir disso, é a vida cristã. Como é que estamos vivendo a dimensão cristã? A nosso sentar à mesa, dizendo assim, não, eu vim para a ceia hoje e eu acho que as pessoas têm obrigação de me servir mesmo. Porque, na verdade, eles recebem salário da igreja, né? Então, ou nós estamos com a dimensão de graças a Deus porque o Senhor nos prestou um serviço, e a partir desse serviço, nós podemos ter entrada à comunhão com os santos, e a partir desse serviço, todos nós temos a comunhão e estamos unidos, no vínculo da perfeição. Então eu não posso olhar para essa atitude de Jesus, de enxugar e de lavar os pés dos discípulos, como uma atitude propriamente dito de fazer o ato em si mesmo. Porque Jesus não quer, hoje não faz parte da nossa cultura, nós não somos isso aqui. É outra relação. Mas na sequência do texto ele vai dizer, aqui a gente tem um diálogo com Pedro, né? O Pedro é uma bênção maravilhosa. O Pedro entende o que Jesus está fazendo. Ele está se humilhando. E, logicamente, ninguém quer que um superior nosso, que nós prezamos a sua autoridade, que nós sabemos quem ele é e o que Cristo faz por meio dele, se humilhe. Quando a gente vê ele se humilhando, a gente diz, opa, parou. Deixa que eu faço isso daí. O Senhor não vai fazer isso por mim. É sempre assim, porque a gente aceita a autoridade dele. Aí o Pedro faz a mesma coisa. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? O Senhor vai lavar os meus pés? Jamais. Jamais o Senhor lava os meus pés. E parece que aqui o Senhor, Jesus já olhando para ele, diz, você não está entendendo agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender lá na frente. E aí começa um diálogo. Então o Senhor precisa me dar um banho, né? Lavar a mão, lavar a cabeça. O Pedro é um exagerado mesmo. A narrativa vai mostrar esse exagero. E aí o Pedro segue dizendo, aquele que está lavado não necessita ser lavado senão os pés. E antes um pouquinho, eu pulei a parte, ele vai dizer assim, se eu não te lavar, tu não tens partes comigo. Tu não tens parte comigo. Parece, no texto, que essa relação de humilhação identifica o meu relacionamento com Cristo. Parece, se eu não te lavar, você não tem identidade comigo. Você não tem comunhão comigo. Você não tem relação comigo. Então, veja como o texto vai dando uma ideia diferente. E ele vai chamando isso para uma identidade diferente da ceia. Aqui ele não está dizendo, se você não comer comigo, você não tem parte comigo. Ele está dizendo, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, o rito do lava-pés se torna uma identidade dessa comunidade aqui. Então, a gente precisa demonstrar o quê? A humilhação ou a humildade diante dos cristãos para identificar se somos cristãos ou não. Então, a identificação do cristão mediante a esse texto é o quê? A nossa capacidade de ser inferior aos outros e prestar serviço. Se nós prestamos serviço aos outros, demonstramos a nossa identidade cristã, a nossa participação com Cristo no serviço. E aí eu tenho que olhar para o texto e parece que Jesus está dizendo assim, olha, você está limpo. Mas para que eu estou limpo e você está lavando os meus pés, então? E como é que fica limpo, então? E o que é que está sujo, na verdade? O que o Jesus está dizendo é exatamente a relação de que vós já estáis limpos. No capítulo 15, ele vai dizer, por meio da palavra. E essa água que ele está lhe dizendo aqui, ela é só um simbolismo, porque eu estou dizendo, enfatizando o gesto em si de se humilhar na presença de Deus, ou se humilhar para servir o outro, porque é por meio disso que o Senhor se manifesta. Então, a lavagem, ela não vem por meio do batismo, do lavar os pés, ela vem por meio da palavra.
Lá no capítulo 15, ele vai dizer no verso 3, vós já estáis limpo pela palavra. E aqui ele está dizendo, vocês já estão limpos pela palavra. Então o efeito em si da água aqui não tem nada. O que vale é o gesto da humilhação. O que ele está dizendo não é por meio da água, o que ele está dizendo é por meio da humilhação. Então ele se humilha. E ele está dizendo assim, vocês têm que fazer o mesmo. Aqui que está o problema. Já falamos aqui, eu falei, o Fernando falou, que havia uma briga entre os discípulos para dizer assim, quem é o maior? Quem vai sentar do lado direito? Quem vai sentar do lado esquerdo? E Jesus está dizendo assim, você tem que lavar o pé um do outro. Espera aí, mas se eu vou sentar do lado direito, você tem que lavar meu pé. Ou não? Se eu vou sentar do lado esquerdo, é você que tem que lavar meu pé. Veja como as coisas começam aí se encaixando. Jesus está dizendo assim, não. Ninguém tem que se preocupar em sentar do lado direito ou do lado esquerdo. O que vocês têm que se preocupar em lavar os pés uns dos outros? Parece que a coisa dá uma distorcida, né? Parece que Jesus vem e corta já na raiz o negócio. Muda de conversa, muda de assunto e já... Então, dura coisa me pedisse, né? Que nem o Pedro dá essa saída, né? Nossa, coisa difícil que o Senhor me pediu, porque só Deus mesmo para fazer. E é só Deus mesmo, meus irmãos. Se o Senhor Jesus não fizer com que a gente seja conduzido pelo poder do Espírito Santo, nós não somos capazes de nos esvaziar. Se eu não buscar em Deus essa capacidade de prestar serviço para o outro, eu vou me sentar e vou dizer assim, vocês têm que me servir. Ou vice-versa. Eu vou me sentar e vou dizer, vocês têm que lavar os meus pés. Vocês têm que prestar serviço, e vocês vão dizer para mim, você que tem que prestar serviço. No fim, ninguém presta serviço para ninguém. Porque ninguém se humilha. Porque ninguém é capaz de abençoar o outro. E aí o texto segue, o texto vai adiante, e ele vai dizer assim, depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Aqui ele já inverte, né? Perceba que quando o Senhor Jesus faz essa troca de roupa, ele deixa bem claro que quando ele está fazendo o serviço, ele está prestando um serviço para eles, ele não está ensinando por meio de palavras. Mas quando ele tira a toalha, coloca a veste de volta ou o seu manto, agora ele começa a explicar. Parece que ele é exatamente uma troca de autoridade. Agora eu sou servo, agora eu sou mestre. Agora eu sou servo, agora eu sou mestre. Então, ou seja, o mestre pode ser servo, e o servo também pode ser mestre. E, ou seja, na verdade, a partir das nossas atitudes é que nós ensinamos. E não é a partir da nossa fala. As pessoas estão vendo o que você está fazendo, mais do que ouvindo o que você está falando. Então, nós falamos, e as pessoas estão prestando atenção no que a gente está fazendo. Então, meus irmãos, quem dera ao Senhor Jesus hoje possa fazer com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Quando as pessoas olhem que cristianismo que é esse, a gente, sem palavras, possa fazer com que as pessoas compreendam o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é a ação do lava-pés, o que de verdade é ser cristão, em vez da gente precisar sentar, abrir um livro de sistemática e explicar para eles o que é tudo isso. Mas vamos, meus irmãos, permitir que o Senhor Jesus faça o que está escrito lá no capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo e se esvaziou. Esse texto é esvaziamento. Eu tenho certeza que a gente pode olhar esse texto a partir da ótica de esvaziar-se. Agora, a questão é, qual de nós queremos ser como Cristo? Porque o nome de cristãos nós já temos. Você já leva o nome de cristãos. Claro que aqui no Brasil a gente é muito mais evangélico, né? Então, o cara vem e pergunta para você, você é cristão? Não, você é evangélico. Mas você já tem o nome de cristão. Você já carrega o nome de cristão. Agora, será que nós somos esses seguidores de Cristo por meio desse texto? Ou será que ainda estamos precisando aprender o que é ser cristão? Não falei nada de novo, meus irmãos. Serviço faz parte do que o Fernando está dizendo, do básico da fé. Servir os outros faz parte do básico do cristianismo. Não tem nada além disso. Não tem nada de teologia aqui, não precisa nem saber grego e hebraico para falar isso, ou para entender isso. O que nós estamos falando é o básico do cristianismo. Então precisa se esvaziar.
E na sequência do texto ele vai dizer assim, ó, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E parece que ele está dizendo assim, olha, vocês precisam ter essa atitude. Porque um dia nós estávamos falando sobre esse texto e alguém um pouco mais para frente disse para nós assim, mas qual que é o novo mandamento de Jesus no Evangelho de João? Que ele está dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso aí a gente já sabe, os outros evangelhos já tinham dito isso. Então alguém disse assim, é o amor a partir do esvaziamento. Ninguém ama o outro sem se esvaziar. Nós vamos nos amar, só nos amar, e nos amar a nós mesmos, e não vamos amar os outros. E quem dera ao Senhor Jesus derrame o seu amor em nossos corações, meus irmãos. Quem dera eu possa manifestar o amor de Jesus Cristo. Quem dera Deus possa fazer com que nós venhamos ser cristãos autênticos. Quem dera, meus irmãos, o Senhor Jesus faça isso, porque a transformação, ela parte dos nossos desejos também. Se eu não quiser ser transformado, o Senhor Jesus não vai tomar eu e você por força, e vai te transformar, e vai te subjugar e fazer agora você tem que se abaixar aí, para servir Ele. O Senhor Jesus não faz isso. O Senhor Jesus quer nos convencer por meio do seu Espírito, que flui no nosso meio e nos convence das nossas atitudes, e faz com que eu seja capaz de compreender que Deus, por meio de Jesus, manifestou o que é ser um ser humano de verdade. Um ser humano que serve o outro. Um ser humano que presta serviço ao outro. Um ser humano que olha o outro como comum. Você é igual a eu. Nós não somos diferentes. O sangue que corre nas suas veias, corre na minha também. O sangue que perdoa os nossos pecados está sobre todos nós. Mas se eu olhar para o texto e pensar de outra forma e dizer assim, na verdade, eu sou o mestre, e todos vocês têm que me servir. Ou você vai dizer, eu sou o mestre, e todos os outros têm que me servir. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que o Espírito Santo, por meio hoje da nossa mesa, faça com que eu seja capaz de compreender que se sentar à mesa é prestar serviço. Que se sentar à mesa é prestar serviço. E o que é mais constrangedor é você olhar esse texto e ver o contrário. Lá na mesa, Jesus vai dizer, aquele que come o pedaço ou o bocado molhado é aquele que vai trair. Parece que quem come é quem trai, não quem come é quem participa da comunhão. Porque ele vai dizer lá na frente, aquele que não está limpo, tem um entre vós que não está limpo. Então aquele que está limpo, aquele que já foi lavado pela palavra, esse se assenta à mesa e não traz Jesus. Mas aquele que ainda não se permitiu ser limpo pela palavra, é bem provável que se sinta à mesa, que se sente à mesa, e o Senhor Jesus manifeste nele, um dia ou outro, a possibilidade de ser um traidor em potencial. E quem dera o Senhor Jesus hoje nos limpe por meio da sua palavra. Se porventura você não estiver limpo, porque eu acredito que nós todos estamos limpos. Aqui não há entre nós um que vai nos trair, e nem trair Jesus Cristo. A palavra de Deus já nos limpou. O que resta a nós? Entender que temos que servir. Entender que temos que prestar serviço. E que sentar à mesa não é só mais uma coisinha. É só mais um culto de Santa Ceia, em que nós vamos lá com os irmãos, comer um pedaço de pão, tomar um golinho de suco de uva. Não, meus irmãos, é muito mais do que isso. É mostrar que somos todos iguais. É mostrar que eu sou capaz de me humilhar e prestar serviço a você. É mostrar que eu sou capaz também de pedir ajuda para você e dizer, estou precisando, você pode orar por mim? Porque como o nosso irmão disse, o William, os dias são difíceis. Nós passamos por entre outras dificuldades. Nós, às vezes, somos quem somos por causa da vida que foi dura conosco. Nós nos manifestamos, como a minha esposa diz, como uma capa de proteção. E aí você, às vezes, é um ignorante, porque você não é um ignorante, porque você se defende para que ninguém te machuque. Às vezes você é uma pessoa que parece ser arrogante, mas na verdade você não é arrogante.
É porque um dia bateram tanto em você, porque a sua forma de se defender foi se achar ou se comportar como sendo superior aos outros. Talvez, às vezes, a gente passou por tanta humilhação e nos tornamos quem somos. A vida bateu duro na gente. E às vezes a gente foi como Pedro, não compreende o que Jesus está nos dizendo. Mas quem dera o Espírito Santo hoje esclareça-nos. Quem dera o Espírito Santo hoje abra o nosso entendimento. E você faça como Naamã fez, tire essa armadura, meu irmão, para que o Senhor Jesus cure as suas feridas. Em nome de Jesus. Que no dia de hoje você tire essa capa e bote serviço na sua vida, para que você veja que você tem utilidade, para que o nome de Jesus seja glorificado, meu irmão. Porque vivemos isso, e se nós não nos defendermos, as pessoas parecem que vão nos atropelar. Mas quem dera hoje o Senhor Jesus olhe para mim e para você, e você compreenda a beleza de ser servo, você compreenda a grandeza de prestar serviço, você compreenda que se esvaziar é melhor do que se encher, porque o texto já começa dizendo, e encheu Satanás o coração de Judas. Quem dera hoje, se o seu coração estiver cheio daquilo que Satanás colocou aí, ponha para fora, meu irmão. Se esvazie disso. Deixa de que Deus nos encha. Mas para ser cheio de Deus precisa se esvaziar. Se esvazie em nome de Jesus, meu irmão. Dos nossos títulos. Do nosso poder aquisitivo. De se achar mais bonito. De ser mais belo, mais bela, não sei o que te põe na superioridade, você sabe. Se esvazia disso daí, meu irmão, em nome de Jesus. E vamos prestar serviço. E vamos ser suporte. Em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque a partir desse momento que o Senhor Jesus ensinou isso, Ele disse para o Pai, ó Senhor, glorifica-me. Porque já chegou a hora, eu já ensinei o que tinha que ensinar, já demonstrei tudo que tinha para demonstrar, e agora chegou a hora da gente viver de outra maneira. Então, meus irmãos, abra o seu entendimento. A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Permita que o Senhor Jesus trabalhe nas nossas vidas. Por mais que às vezes a palavra é isso daqui, uma coisa pesada e forte, receba ela com um acalento, a fim de que o Senhor Jesus, que tanto nos ama, não quer que nós venhamos nos perder. E é como aquele pastor que pega o seu cajado e puxa a ovelha para o caminho, para que ela não seja devorada pelo lobo. Esse é o nosso pastor. Então permita que Ele te traga de volta hoje para o caminho, se porventura você se perdeu. Se porventura o seu coração se encheu de outra coisa que não seja do Espírito Santo de Deus. E se permita ser cheio, em nome de Jesus.